Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós, mais uma vez, nos encontramos para refletir a respeito da Palavra de Deus, como nós fazemos em cada programa semanal. E nesse domingo, terceiro domingo da Páscoa, nós iremos refletir a respeito do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Vejam que trata-se de uma aparição de Jesus no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. No contexto do Evangelho de São Lucas, o que acontece é o seguinte: Jesus, na manhã da ressurreição, caminha com 2 discípulos para a cidade de Emaús, e então, lá, quando chegam em Emaús, já no entardecer, os discípulos têm os seus olhos abertos com Jesus que parte o pão. E quando eles reconhecem a presença de Jesus, eles dizem assim: não ardia o nosso coração quando no caminho ele nos explicava as Escrituras? Então vejam que todo o relato de São Lucas é um pouco voltado para essa realidade de que Jesus explica as Escrituras. Pois bem, os discípulos voltam para Jerusalém. E aí, quando eles chegam lá em Jerusalém, encontram os apóstolos e então Jesus aparece uma segunda vez. E é aí que começa o nosso evangelho, o evangelho desse domingo. Essa aparição de Jesus, em que ele se apresenta aos apóstolos, come ali um peixe para mostrar que ele não era fantasma nenhum, e no fim do evangelho volta o tema das Sagradas Escrituras. Jesus diz com toda a clareza que era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus ali mostra, não é, que ele realizou as Escrituras do Antigo Testamento. E aqui a gente vê claramente as Escrituras, a tripartição, digamos assim, né? A Escritura partida em 3 secções, que é a forma como os judeus ainda hoje explicam as Escrituras, né? Os judeus chamam a Bíblia do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, de Tanakh. Tanakh é T-N-K. T quer dizer Torá, quer dizer a lei, que aqui no Evangelho de Lucas é apresentado como sendo Moisés. N é Neviim, os profetas, que no Evangelho de Lucas ele chama de profetas. E os Ketuvim, os escritos, que aqui é chamado de os salmos. Pois bem, Jesus está dizendo: eu realizo, eu cumpri, eu realizei tudo o que estava escrito no Antigo Testamento. Não é? Problema, Jesus, ao dizer isto, não é, ele está, digamos assim, como que contradizendo uma forma de ler a Bíblia, que é a forma de ler a Bíblia dos cientistas modernos. Por quê? Porque no mundo atual, se você for comprar livros da Sagrada Escritura, interpretação do Antigo Testamento, a maior parte dos cientistas são chamados de exegetas, né? São os cientistas que ensinam a Bíblia. A maior parte dos exegetas, quando lê o Antigo Testamento, não vê absolutamente nada de Jesus. É o chamado método histórico crítico, ou seja, eles vão até a história daquele texto, mostram, né, o que é que o escritor, o autor humano, estava querendo demonstrar quando escreveu aquele texto, e através de uma crítica literária, eles desmontam o texto como se fosse mesmo um médico que dá aula de anatomia, né? Ele vai desmontando os pedaços ali, vai mostrando: olha, isso aqui é uma influência de tal pensamento, isso aqui é uma influência de tal coisa, etc. e tal, e vão desmontando o texto. Eles abordam as Sagradas Escrituras como sendo um texto da antiguidade. Pois bem, é assim que os cientistas atuais leem a Bíblia. Então, se você for pegar trechos do Antigo Testamento, como por exemplo, sei lá,
no livro do profeta Isaías, os cânticos do servo sofredor. Os exegetas cientistas atuais, eles vão dizer que isso não tem nada a ver com Jesus. Que o servo sofredor é um personagem desconhecido, que nós não sabemos quem é, que provavelmente se identifica com o profeta, né? Escritor que está lá profetizando a palavra de Deus, mas não está sendo reconhecido por ninguém, então ele é o servo sofredor, ou então alguma outra figura histórica da época do profeta Isaías, ou de sei lá quem que escreveu, né, o livro do profeta Isaías, que não precisa ter sido um profeta Isaías histórico. Enfim, é essa forma como eles apresentam as coisas. Problema: a igreja nunca leu as Escrituras desse jeito. E por que a igreja nunca leu as Escrituras desse jeito? Por quê? Porque a igreja lê as Escrituras no mesmo espírito que elas foram escritas. Ou seja, o autor primordial das Escrituras é o próprio Deus, não é? O Papa Pio XII, em 1943, escreveu uma encíclica chamada Divino Afflante Spiritu. E nessa encíclica ele diz exatamente isso, que as Escrituras devem ser lidas no Espírito, com S maiúsculo, né? Porque em latim spiritus, né? No Espírito com que elas foram escritas. E é aqui que está o grande ensinamento do Evangelho desse domingo. O Evangelho desse domingo diz assim: depois que Jesus falou que era preciso que se cumprissem as Escrituras, o Evangelho diz assim no versículo 45: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. É necessário uma ação do Cristo ressuscitado, que nos dá o Espírito Santo, para que nós possamos ler as Escrituras no espírito da igreja, do jeito que a igreja sempre leu. Porque se não houver esta intervenção divina de um Espírito bom, ou seja, o Espírito Santo, que nos abre os olhos para ler as Escrituras, nós não vamos entender nunca a Bíblia. Tem gente que acha que porque cita a Bíblia, né, acha que são pessoas boas. Não, olha, eu leio a Bíblia, eu sou bom. Mas, meu irmão, se você lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia no espírito que ela foi escrita, você pode estar realizando uma coisa muito ruim. Veja, a própria Bíblia nos mostra que o diabo está muito habituado a ler a Bíblia. Lá, no início, desde o Jardim do Éden, quando a serpente aparece para Eva, a serpente cita a palavra de Deus. A Bíblia não estava escrita ainda, mas Deus já tinha os seus mandamentos e Deus disse para não ler, para não comer daquele fruto, daquela árvore. Pois bem, o diabo cita a lei de Deus, mas cita errado, interpreta errado. Assim também, quando Satanás tenta Jesus no deserto, as tentações de Satanás são todas tentações bíblicas. O diabo conhece a Bíblia, mas se nós não lemos a Bíblia com o espírito com que ela foi escrita, a Bíblia se torna um instrumento de destruição. O diabo usa a Bíblia como instrumento de destruição, então não adianta eu dormir abraçado com a Bíblia, mas se eu não estiver disposto de ler as Escrituras como elas foram escritas, eu nunca vou entender. Então, como é que a gente deve interpretar a Bíblia? Bom, então aqui, eis aí o grande dom da Páscoa, de Jesus ressuscitado. Jesus nos dá a chave de leitura das Sagradas Escrituras. Ele nos dá a chave para a gente abrir, não é, este livro. É interessante que no livro do Apocalipse existe exatamente esse drama, não é? São João está lá chorando porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, de entender o que estava lá naquele livro. Mas é o Cordeiro imolado, mas de pé,
Ou seja, o ressuscitado é a chave de leitura das Sagradas Escrituras. É Jesus. Jesus. E isto é doutrina oficial da Igreja faz 2000 anos. Se você quiser ler a Bíblia, você tem que usar Jesus como sendo a chave de leitura. Veja, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo, no número 134, há uma citação interessante de um autor medieval chamado Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor é um grande teólogo, não é? Que foi considerado pelo próprio Santo Tomás de Aquino como sendo um dos maiores teólogos da Igreja Católica. E Hugo de São Vítor diz assim: Omnis scriptura divina unus liber est. Toda a Escritura divina é um único livro. É um livro só. Et hic unus liber est Christus. E este livro único é o Cristo. Quia omnis scriptura divina de Christo loquitur. Porque toda a Escritura divina fala de Cristo. Et omnis scriptura divina in Christo impletur. E toda a Escritura divina se realiza, não é? Se cumpre em Cristo. Hugo de São Vítor está ensinando exatamente aquilo que Jesus ensinou no Evangelho desse domingo. Ou seja, só tem um assunto na Bíblia, é Jesus. Então nós, católicos, não é, que lemos as Escrituras no espírito com que elas foram escritas, nós vemos Jesus em tudo. Se você pega o Antigo Testamento e lê o Antigo Testamento e não vê Jesus, é porque você não está entendendo nada. Por exemplo, nós, na igreja, lemos os Salmos. Todos os dias, os padres, religiosos, seminaristas, todos têm que ler os Salmos, né, no ofício das leituras, no breviário, na liturgia das horas. Né? Mas se você não consegue ver Jesus nos Salmos, meu irmãozinho, você não está entendendo nada. Por quê? Porque Cristo é a chave de leitura de tudo. De tudo. Ele realizou tudo isto que estava prescrito, não é, em Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então você pega a Bíblia lá desde o início, quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança, era a imagem de quem? Do Cristo. Quando Caim mata Abel e o sangue do inocente é derramado, de quem é aquele sangue? De Cristo. Quando Noé entra na arca e sobrevive do dilúvio, que arca é aquela? É a cruz de Cristo. Quando Abraão sai da sua terra, é o Cristo que sai do céu com o mandato do Pai. Vai onde eu te mostrarei. Quando Abraão imola Isaque, é o Cristo na cruz. Quando Isaque abençoa Jacó, é o Pai abençoando o Cristo, eis o meu filho muito amado. Quando Jacó chora a morte de José, é Deus chorando a morte do Cristo na cruz, morto pelos seus irmãos invejosos. Quando o faraó diz, ide a José, é Cristo, nós temos que ir para Jesus. Vinde a mim todos vós. Quando Moisés atravessa o povo com o povo eleito no Mar Vermelho, é o Cristo que atravessa conosco na sua Páscoa. Quando Josué entra na Terra Prometida, é Cristo primogênito dentre os mortos que entra no céu, na Terra Prometida. Quando Davi canta os seus salmos, é o Cristo quem, nos seus louvores eternos ao Pai, ergue a Deus o verdadeiro culto de louvor. Quando Salomão constrói o templo, é o Cristo que constrói a sua igreja, novo templo de Deus. Quando os profetas destroem a idolatria, é o Cristo que destrói nossas idolatrias e assim por diante. Toda Escritura divina é um único livro. Esse único livro é o Cristo. Agora, a Igreja Católica tem feito um esforço enorme nos últimos tempos para ensinar isso para as pessoas, mas parece que a Igreja fala para ouvidos moucos. Por quê? Porque, infelizmente, né, os teólogos atuais só querem saber de ler as Escrituras com um método histórico crítico
e assim perdem o espírito através do qual ela foi escrita. Aí você vai dizer assim, Padre Paulo, mas o senhor está falando isso porque o senhor é contra o Vaticano II e o Vaticano II não fala nada disso. Eu digo, e você não entende nada de Vaticano II. Por quê? Leia a Dei Verbum. Não é? A Dei Verbum, ela colhe os frutos da belíssima encíclica Divino Afflante Spiritu de Pio XII. E ela mostra exatamente, Divino Afflante Spiritu, a encíclica começou a colher os frutos do método histórico-crítico. Eu não estou dizendo que nós não podemos colher nada de bom deste método. Veja, se você... Vamos expor as coisas de forma ordenada. Se você for ver os grandes estudiosos que estudaram a história da interpretação da Bíblia nos 2000 anos da Igreja, você vai ver que todos são unânimes em dizer que a Igreja sempre leu as Escrituras assim. Primeiro, a gente faz um esforço para entender o sentido literal. Literal é a base de tudo. O método histórico crítico pode nos ajudar nessa primeira fase, que é entender o sentido literal. Agora, se eu fico só no sentido literal, eu não entendi nada, porque eu preciso da chave de leitura interpretativa, que é o Cristo. E aí vem o sentido espiritual. Peguem, por exemplo, a obra importantíssima do grande teólogo jesuíta Henri de Lubac, não é? Exegese Medieval, uma obra em 4 volumes, não é? Ou a sua outra obra, não é? Espírito e História, em que ele trata também do mesmo assunto. O que é que Henri de Lubac mostra? Henri de Lubac mostra exatamente isso, que existe um sentido literal fundamental e a Igreja sempre construiu em cima desse sentido literal fundamental o seu sentido espiritual, cristológico. Ora, foi exatamente esta intuição destes grandes estudiosos que frutificou, de estudiosos como Henri de Lubac, que frutificou na Dei Verbum, que é a Constituição do Vaticano II sobre a revelação divina. Nós estamos, este ano, comemorando 50 anos da promulgação da Dei Verbum. Mas quando é que nós vamos finalmente aprender a lição da Dei Verbum? Ou seja, 50 anos depois, parece que nós temos ainda ouvidos moucos. A gente não quer entender que nós precisamos ler as Sagradas Escrituras na vida da Igreja através daquele sentido, não é? Básico, fundamental, não é? Então, leiam o Catecismo da Igreja Católica a partir do número 101. E vocês vão ver ali um resuminho de tudo aquilo que a Igreja crê a respeito da forma de interpretar as Escrituras, do sentido das Escrituras. E tudo isso cheio de citações, coalhado de citações da Dei Verbum. O catecismo é simplesmente um instrumento para fazer com que a gente note o que é que realmente a Dei Verbum está fazendo. O cardeal Joseph Ratzinger, durante a sua vida ministerial, se teve uma coisa que ele se esforçou tremendamente, foi exatamente para chamar os teólogos modernos, ele como teólogo, mas também como bispo, como cardeal, como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O grande esforço dele foi desafiar as pessoas, não é? Para lerem as Escrituras como um único livro, desse jeito que o Hugo de São Vito está nos ensinando. Eu me lembro claramente, quando eu era membro do Conselho Internacional da Catequese, em 2002, nós fomos chamados no Vaticano para um congresso internacional sobre os 10 anos do Catecismo da Igreja Católica. E o cardeal Ratzinger proferiu uma conferência exatamente sobre isso, sobre a realidade de nós lermos
as Escrituras como sendo um único livro. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava repetindo a Dei Verbum, repetindo o documento da Pontifícia Comissão Bíblica, um documento de 93, que ele mesmo havia assinado com a aprovação do Papa João Paulo II, né? Chamado Documento sobre a interpretação dos textos bíblicos, não é? Que está lá onde ele explica as características da interpretação bíblica pela Igreja Católica. É um livro só. Depois, como Papa, agora já Bento XVI, o Papa Bento XVI publicou a sua exortação apostólica Verbum Domini, né? Também reforçando esta realidade de ler as Escrituras como um único livro. Vai lá, veja. Foi publicada no dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, de 2010. Verbum Domini. Então vejam, a Igreja tem feito esse esforço nos últimos 50 anos. É um esforço de não virar as costas para a ciência moderna, mas entender que a ciência moderna, ela nos proporciona um serviço básico, fundamental, que é o nosso conhecimento do sentido literal das Escrituras. Mas não é possível parar por aí. Vamos aplicar isso à nossa vida, vamos tentar entender o que é que isso significa na nossa vida real. É o seguinte: você pode usar o serviço da ciência na sua vida. Um médico, ele entende de como é que funcionam os seus órgãos internos. Ele sabe perfeitamente, ele é capaz de deitar você numa mesa de cirurgia, dissecar você, mostrar todos os órgãos, etc., mexer. E isso é um serviço bom quando ele faz uma cirurgia e te cura de uma doença. Mas a medicina não vai dar um sentido da sua vida. Entende? Ou seja, a ciência, ela presta um serviço bom, mas ela não dá o sentido da sua vida. E qual é o sentido da sua vida? Qual é a chave interpretativa? Qual é o sentido da sua existência? Bom, meu irmão, o sentido da sua existência é Jesus. É o ressuscitado. Você existe para Ele. Ele é a razão de ser da sua vida. Ele é a chave interpretativa da sua vida. Então veja, aqui, nós exercitando essa nossa capacidade de ler nas entrelinhas de cada página bíblica a história, a única história do único Filho, o Cristo. Você se torna capaz agora de iluminar a sua vida com essas Escrituras e mostrar e ver que em cada acontecimento da sua vida existe uma chave interpretativa que é o Cristo. Então, deixe que aconteça na sua vida, nesse domingo, essa realidade. Que o Cristo abra a sua inteligência para você entender as Escrituras, mas não somente isso, para você entender a sua vida. Cada tragédia que aconteceu na sua vida era a cruz de Cristo, onde havia uma ressurreição escondida por trás. Cada queda, cada pecado, cada chaga que você carrega no seu coração, ali o ressuscitado será a chave de leitura. Porque se você está enxergando uma cruz, mas não está enxergando a ressurreição, é porque você não está enxergando as coisas como devem ser. Você está vendo somente a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. É aqui que está a verdadeira chave de leitura da Bíblia e da sua vida. Você existe para Ele. Proclamar nesse tempo pascal que Jesus é o Senhor, de forma bem prática, é dizer que Ele é a razão de ser de tudo, da Bíblia, mas também da história salvífica da humanidade, mas também da história de salvação que você vive
Você é para Ele. Você não se pertence. Eu não tenho sentido em mim mesmo. Proclamar que Ele é o meu Senhor quer dizer que cada vez que o meu coração bate, cada respiração que eu dou, cada pensamento, tudo só terá sentido se tiver sentido nele. É para Ele que nós existimos, é para Ele que nós somos. Então, meu irmão, minha irmã, viva isto. E então será verdade o que o Evangelho desse domingo nos diz na sua frase final. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Deixe o Cristo ser a chave interpretativa da sua vida e você será testemunha de uma verdade da qual o mundo tem sede. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.